Sentinela versus o Professor Xavier em uma grande luta mental causada pelo Doutor Destino em Vingadores Doomsday. Exatamente, parece loucura, parece ser um absurdo, mas isso pode ser absoluto cinema, ou nem tanto também, pra gente aí no filme de Avengers Doomsday. Vamos comentar sobre esse rumor que surgiu pra gente no dia de ontem, né? E falar cada detalhe sobre esse rumor, falar sobre essa possibilidade mesmo de acontecer, como que isso realmente faz sentido pra história de Avengers Doomsday e se esse realmente pode ser o fim de Professor Xavier do Patrick Stewart. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre esse rumor surgido aí há 2 dias, se eu não me engano, né? Esse vídeo deve estar saindo no sábado pra vocês, então há 2 dias aí saiu esse rumor de que a gente deve ter uma luta entre o Sentinela e o Professor Xavier em Avengers Doomsday. Uma luta mental, no caso contra o Void, né? Não com o Sentinela em si, né? Não com o Sentinela o herói, com o Void. Então vamos falar primeiro se isso realmente faz sentido e se vai ser causada pelo Doutor Destino de fato, né? Bom, primeiro que a gente vai entrar em outro rumor antes desse de Professor Xavier e Void, né, sair. O rumor que dizia sobre o Doutor Destino causar essa luta entre os Vingadores contra o Sentinela. Tinha um rumor saído, né? Tinha saído no caso um rumor, aonde dizia que o Sentinela iria ser provocado pelo Doutor Destino em Avengers Doomsday, né? O Doutor Destino iria entrar na mente, não literal, mas entrar na mente, né, metaforicamente falando, entrar na mente do Sentinela e fazer o Void sair pra lutar contra os Vingadores. Seria uma forma do Doutor Destino conseguir botar os Vingadores um contra os outros, né, e ele conseguir ganhar tempo para o que seja lá o que ele vai fazer em Avengers Doomsday, né? Mas esse rumor faz um sentido muito grande. E após esse rumor ter saído, surgiu esse rumor do Professor Xavier contra o Void, né? Em uma batalha mental, galera, exatamente. Por que que isso faz sentido, né? Bom, vamos começar falando dessa questão do Void. A gente terminou o filme de Thunderbolts sendo mostrado pra gente que o Sentinela não pode sair, né? O Bob, no caso, não pode usar os poderes de Sentinela, porque se ele usar os poderes de Sentinela, ele também vai reativar o Void. Então, em algum momento, a gente já imaginava que o Void poderia sair de novo, né, de dentro do Sentinela. Porque o Sentinela, o Bob uma hora iria ter que usar os poderes do Sentinela e isso, né, acarretaria na volta do Void também. A gente já imaginava que isso poderia acontecer. E, obviamente, seria em Avengers Doomsday. Até porque o personagem, né, do Lewis Pullman, o Sentinela, foi confirmado em Avengers Doomsday naquela confirmação de elenco. Então, a gente imaginava, pô, se o cara vai estar em Avengers Doomsday, o Sentinela também vai aparecer. Só que a gente não tinha visto Thunderbolts ainda. E com o lançamento de Thunderbolts, a gente percebeu esse final na cena pós-crédito, né? Que para o Sentinela sair, o Void também sai junto. E esse é o ponto. Nesse rumor, né? Nesse primeiro rumor do Doutor Destino encarretar, né? Provocar o Void a sair, seria justamente com isso. A gente poderia ver primeiro uma luta física do Doutor Destino contra o Sentinela, né? Contra o Bob. E o Bob não tem muito o que fazer para se defender e para defender, por exemplo, a equipe dos Vingadores e dos novos Vingadores. O Sentinela teria que agir. O Sentinela tem que entrar em ação com o seu poder. E ele, obviamente, venceria o Doutor Destino em uma porradaria física, né? E por isso ele sairia. Essa seria a brecha perfeita para o Doutor Destino entrar na mente, metaforicamente, do Sentinela, né? O Doutor Destino, ele tem essa capacidade. Ele consegue brincar muito com o seu psicológico. E fazer isso com o Sentinela, galera, lançando Void para dentro, cara, é doideira, é doideira. A gente sabe desse potencial psicológico que o Doutor Destino tem de mexer com a mente das pessoas, e ele fazer isso com o Sentinela seria uma jogada de mestre. Provavelmente ele sabe que ele não aguentaria uma porradaria com o Sentinela, mas no momento em que ele vai mexer com o psicológico dele, não vai só mexer com o Sentinela, mas sim com os Vingadores todos, com o Void sendo libertado. No momento em que o Doutor Destino vai mexer ali com o psicológico do Bob, o Void seria libertado, e com o Void sendo libertado, ele é um vilão, então ele iria pra cima também dos Vingadores, e essa seria a grande luta. Além dos Vingadores lutando contra o Void, a gente teria agora se encaixando esse novo rumor que surgiu, do Professor Xavier contra o Sentinela em uma luta mental. Galera, esse é o fim do Patrick Stewart como Professor Xavier. Vamos lá.
Provavelmente Avengers Doomsday e Guerras Secretas, né, devem ser os últimos filmes que a gente deve ver os atores clássicos de X-Men, né, aparecendo. Principalmente, né, o Ian McKellen, né, que é o Magneto, e o Patrick Stewart, que é o Professor Xavier. Os dois atores já estão bem mais velhos e eles não aguentam mais também essa pegada de filme de super-herói. E a gente precisaria de uma despedida, sabe? A gente nunca teve uma despedida deles assim. Tudo bem, a gente teve o Professor Xavier morrendo em Logan, né, mas isso é num futuro que ainda nem chegou, entende? A gente teve o Professor Xavier morrendo também em Doutor Estranho 2, mas aquilo foi no universo 838 dos Illuminati, então não foi também o do universo da Fox pra gente se despedir, e agora seria essa grande oportunidade, cara, porque assim, a Marvel tem que ser coerente com o que ela bota nos seus filmes. Vamos lá, o Professor Xavier aguentaria uma batalha mental com o Sentinela? Óbvio que o Professor Xavier aguentaria uma batalha mental com o Sentinela, cara. Principalmente o Professor Xavier do universo da Fox, que é um Professor Xavier muito mais, além de habilidoso, muito mais experiente, sabe? Muito mais velho e que já tem muita experiência. Cara, o cara tudo bem, ele morreu lá em X-Men 3 contra, né, a Fênix Negra. A gente nunca teve uma confirmação exata disso, até porque ele apareceu em Logan de novo, então ele não morreu de fato ali, sabe? E ele aguentaria uma batalha mental facilmente contra o Void. Com certeza ele aguentaria. A questão é filme. A questão é Professor Xavier nerfado. A Marvel, desde que a Marvel comprou a Fox de volta e teve os direitos dos X-Men de volta pra si, a gente nunca teve um Professor Xavier, desde a Fox também, a gente nunca teve um Professor Xavier oficialmente com seus poderes devidos. A gente tem um Professor Xavier muito nerfado, principalmente em Doutor Estranho 2. Se criou essa cultura de que a Feiticeira Escarlate consegue vencer qualquer personagem, entende? E a gente teve aquela luta medíocre, cara, medíocre, do Professor Xavier contra a Feiticeira Escarlate mental. Aquela luta ali é uma piada, galera. É uma piada, é hilário a gente ver aquilo ali. Tudo bem, a Feiticeira Escarlate estava num auge de poder muito forte ali, beleza, a gente sabe disso, ela estava muito poderosa. Fisicamente, ela ganharia ali de qualquer um ali na luta. Mas em questão mental, que foi a luta dela contra o Professor Xavier, ela matou o Professor Xavier em um estalar de dedos, sabe? Foi em um segundo ela virou a cabeça do Professor Xavier e ele morreu. Se a Marvel for coerente com o Professor Xavier nos filmes, não tem nem um segundo de luta contra o Void mental, entendeu? Ele vai morrer em um segundo de luta, o que isso não deve acontecer. A gente deve ter uma luta um pouquinho maior, né? Principalmente porque vai ser uma luta muito, né, foda. Tipo assim, porra, o Void contra o Professor Xavier em uma luta mental. Mas se a Marvel for coerente, ele vai morrer em um segundo também. Se ele for capaz de morrer mentalmente para a Wanda em uma batalha mental, o Professor Xavier, que, pô, só perde ali, tá num nível de Fênix Negra ali, de uma Jean Grey ali, pô, tá de sacanagem. Ele morrer numa batalha mental pra Feiticeira Escarlate não faz sentido. Se fosse seguir essa linha, ele também morreria pro Void, facilmente. A questão são universos diferentes. A gente tem aquele Professor Xavier do universo 838, né, dos Illuminati, que a gente viu em Doutor Estranho 2, e que morreu mentalmente para a Wanda. A gente pode ter a desculpa de que é um Professor Xavier mais fraco, sabe? O que também não encaixa, cara. Mesmo se fosse um Professor Xavier mais fraco, aquela luta não seria tão rápida, pelo menos daquele jeito. Teria uma luta um pouco mais longa. Só que, né, a gente sabe que aquele filme ali é meio complicado. Aquele universo ali dos Illuminati é meio complicado. Todos os heróis foram muito nerfados ali, né? Principalmente o Professor Xavier em uma luta mental. Mas beleza, vamos levar em consideração que aquele Professor Xavier ali, ele é mais fraco do que o normal, né? Em uma luta contra o Professor Xavier da Fox, o Void venceria? Assim, cara, teria uma luta, né, digna, a gente teria uma luta digna, mas seria a chance perfeita pra Marvel matar também o Professor Xavier. Além dela ser coerente, né, com o Professor Xavier, que ela sempre bota nos seus filmes, que é muito nerfado, que não consegue bater de frente mentalmente com praticamente ninguém aí, né, o cara é literalmente o poder dele, o cara é o professor da Jean Grey, ensinou tudo de mental pra Jean Grey, ele não aguenta uma luta psicológica, mas beleza, né. Se a Marvel seguir essa coerência, é sim para o Patrick Stewart se despedir como Professor Xavier em Avengers Doomsday. A gente já imaginava que isso aconteceria, né? Pelo fato, como eu falei, o ator já está mais velho, é a grande despedida, com certeza ele não vai continuar como Professor Xavier após Vingadores Guerras Secretas, né? Dentro do UCM, ele não deve continuar como Professor Xavier, a gente deve ter essa reescalação de ator, mas, cara, seria a despedida justamente aqui. A gente imaginava que poderia ter uma despedida em Guerras Secretas, né? Guerras Secretas seria a grande despedida para todos os personagens ali
de outros universos, né? Mas a gente pode ter essa despedida adiantada aqui, tanto para o Magneto quanto para o Professor Xavier. O Magneto também pode ter um fim aqui, mas eu acho mais difícil. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter esse fim do Professor Xavier vindo pelo Void, tendo todo esse impacto. Porra, o maluco é um super-herói, ele tava lutando ali contra o Dr. Destino. O Dr. Destino entrou no psicológico do cara, o Void saiu e matou psicologicamente o Professor Xavier, entendeu? Todos os Vingadores, os novos Vingadores e X-Men, além de querer, né? Os X-Men principalmente, além de querer ir pra cima do Sentinela, do Void no caso, né? Os Vingadores não vão deixar, isso pode já causar essa grande intriga entre as equipes, entre X-Men, entre Vingadores, e o Dr. Destino vai conseguir o que ele queria, essa intriga entre as equipes e essa rincha, né? Que vai deixar os heróis em cicatriz, vai deixar os heróis ali trincados, entendeu? Não vai ter muito o que os heróis fazer e eles não vão se juntar, entende? Essa é a questão. O Dr. Destino vai conseguir fazer as equipes se separarem mais uma vez, né? Porque a gente já deve começar vendo X-Men e Vingadores lutando um contra o outro ali pela guarda da Mônica Rambeau, né? Então a gente deve ter mais uma rincha entre eles nesse momento em que o Sentinela matar o Professor Xavier. Por que eu acho que o Magneto também não vai morrer em Doomsday? Porque pode servir como essa questão de vingança, sabe? O Magneto querer se vingar, sabe? Do Dr. Destino. Ele sabe que não foi o Sentinela, por exemplo, né? Que tem culpa daquilo ali. E eles irem se vingar do Dr. Destino. Pode ser até uma pauta pra história, sabe? Mas eu acho que esse fim do Patrick Stewart está também mais perto, né, cara? O cara não aguentou mentalmente a Feiticeira Escarlate, que foi a maior piada ali de Doutor Estranho 2, e contra o Void seria muito mais difícil dele aguentar do que a Feiticeira Escarlate. Então, na teoria, ele também deve morrer nessa luta mental, cara. A despedida do Patrick Stewart está cada vez mais perto, e eu acredito que seja em Doomsday nessa luta contra o Void. Coitado, não deu sorte nas lutas mentais, né? Foi muito bem nerfado, né? Comenta aí o que vocês acham que pode acontecer, se realmente vai ter essa morte do Professor Xavier, do Patrick Stewart, se não vai ter, se eles vão conseguir entrar em um acordo mental ali, ou se ele vai vencer o Void mentalmente também. Comenta aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.